Eu, como analista financeiro europeu, vou te dizer hoje, se eu morasse na Espanha, como eu investiria, quais seriam meus passos. Fica aqui comigo nesse vídeo até o final para aprender como você deveria otimizar suas finanças morando na Espanha. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Já ajudei milhares de pessoas criando carteiras de investimento com objetivos específicos para cada cliente. Renda passiva, crescimento, investimento para os filhos, para sua aposentadoria. O link aqui na descrição desse vídeo te leva para a nossa página de pré-inscrição. Você faz a sua pré-inscrição, assim que tiverem vagas disponíveis, entramos em contato com você. Vamos lá diretamente para o assunto do nosso vídeo agora. Vale lembrar que para você criar riqueza, para você investir, precisa estar sobrando dinheiro no final do seu mês. Ou seja, o que você ganha tem que ser superior ao que você gasta. É esse dinheiro que vai te enriquecer. Por isso que alguém que ganha 2.000 euros por mês e gasta 1.500, sobrando 500, essa pessoa vai se enriquecer mais rápido do que alguém que ganha 8.000 euros, gasta 7.500 e investe 500 também. Michael, é o mesmo montante investido com a mesma rentabilidade, não deveria dar o mesmo resultado? Sim, só que a pessoa que ganha menos, ela gasta menos. Então, quando ela juntar um certo valor no futuro, esse valor lá no futuro vai conseguir suprir as necessidades dela muito mais do que alguém que precisa juntar mais dinheiro para suprir um custo de vida elevado. Então, preste muita atenção se você não está gastando além da sua realidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, a construção da reserva de emergência. Você deve ter, pelo menos na Europa, você deve ter entre 2 e 4 meses de gastos seus colocado ali numa conta bancária para uma urgência. O que você não quer é tirar dinheiro do investimento quando surgir uma urgência na sua vida, seja de cunho financeiro, de saúde, de reforma, um problema com o seu carro, seja o que for. Reserva de emergência é necessário estar ali disponível caso você tenha uma urgência de madrugada para alguma coisa que aconteceu aí na sua vida. Não é para rentabilizar, mas óbvio, existe maneira de rentabilizar a reserva de emergência na Europa, esse é um assunto para um outro vídeo. Terceiro ponto, você precisa ter uma conta de investimento. Uma corretora, ou seja, você vai usar um aplicativo, um banco para poder investir. Eu aconselho para todo mundo a Trading 212, tem taxas muito baixas, você consegue investir na Europa inteira e também nos Estados Unidos usando essa corretora. Lembrando, caso você possa investir mais que 600 euros por mês, eu aconselho uma outra corretora, a Interactive Brokers, que tem taxas um pouco maiores, mas te dá mais possibilidades de investimento, fundos de investimento e ETFs, além de permitir você também ter conta conjunta caso você seja casado. Então, menos de 500 ou 600 euros, Trade 212. E caso seja acima desse valor, Interactive Brokers. Aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, tem um vídeo explicando como abrir conta na Trade 212 a partir do zero. Só clicar e seguir os passos. Bom, esses são os passos básicos para você começar a investir. Agora vamos lá. Você já consegue poupar todos os meses, você já começou a construir uma reserva de emergência, mesmo que não tenha terminado, você consegue ali colocar metade do seu dinheiro agora para investir, metade para reserva, e você já abriu a corretora de investimento. Agora você tem tudo o que precisa para começar a investir. Vamos então entender como seria a melhor estratégia para você que mora na Espanha. Antes de tudo, gostaria de dizer que a Espanha é um país muito convidativo em termos de impostos comparado a muitos outros países do mundo. Você tem uma faixa de impostos que eu vou te mostrar na tela agora. Se você, por exemplo, tem um lucro ou recebe renda passiva de até 6.000 euros por ano, você paga 19% de imposto sobre os ganhos somente. Se você tiver entre 6.000 e 50.000 euros por ano de lucro ou dividendo, renda passiva, você paga 21% só sobre o ganho de imposto. Entre 50.000 e 200.000, esse imposto sobe para 23%, e se você receber mais de 200.000 por ano só de ganhos, você paga 28%. Lembrando que tem muitos países, como por exemplo a Suíça, onde o imposto sobre a renda passiva é 30% e não tem a faixa, não interessa, é desde o primeiro euro. Então veja que a Espanha é um país muito convidativo. Por isso, muitas pessoas que se aposentam em outros países da Europa acabam indo para a Espanha também para se aposentar. Porque quando a pessoa simplesmente sai da Inglaterra e vai para a Espanha, ela pode mudar o endereço fiscal dela, ela vai ter um novo endereço fiscal, ela começa a pagar os impostos na Espanha. Ou seja, todo o lucro que ela obteve via renda passiva, ela vai pagar menos impostos, mesmo tendo vivido em outro país.
Alguns países têm uma diferença entre você lucrar e você receber renda passiva. Lembrando que quando você investe, existem duas maneiras de ganhar. Assim como você investindo em um imóvel, você tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Primeiro, a valorização do imóvel, a segunda, os aluguéis, que a gente chama de renda passiva. Quando você investe em uma empresa, você pode ganhar com a valorização de uma empresa, daquele ativo, e você também recebe parte do lucro das empresas todos os anos, mesmo que você seja um pequeno investidor, tenha uma ação de uma empresa. Então você pode ganhar com a valorização e com os dividendos, essa renda passiva. A gente chama de dividendos o que seria aluguel, caso fosse uma casa. Então tem duas maneiras de ganhar. Muitos países vão colocar impostos diferentes, caso seja lucro ou caso seja renda passiva. Já a Espanha vai colocar o mesmo imposto, pouco importa se você vendeu uma ação mais cara do que você comprou, obteve lucro, ou se você recebeu renda passiva da empresa que você investe. Ou seja, o imposto é o mesmo, respeitando a tabela que eu mostrei para vocês agora de pouco. Significa o quê? Que a escolha do investidor, se ele vai querer ter uma estratégia de crescimento, ou seja, investir uma estratégia em ativos, em ações, onde o dinheiro se multiplica o mais rápido possível, ou investir em uma estratégia em que o dinheiro alocado, além de se multiplicar, gere renda passiva. As duas estratégias costumam funcionar muito bem, mas lembrando que a segunda, de renda passiva, é mais conservadora e também menos volátil, ou seja, você tem mais previsibilidade. Se você é iniciante, eu aconselho muito você começar com ETFs de crescimento, que já são cestas compostas de ações já diversificadas e algumas ações a dividendos. Geralmente dessa maneira você não vai começar errado, mas obviamente seria necessário analisar a sua vida financeira para saber qual é o teu objetivo, quanto você pode investir, qual sistema de imposto se encaixa melhor para você entre essas duas estratégias, porque assim você começa com uma carteira feita para você para atingir seu objetivo mais rápido. Assim você economiza tempo e dinheiro. Nesse gráfico que eu vou mostrar na tela para vocês agora, a gente está utilizando uma estratégia de crescimento para 60% do dinheiro investido e 40% numa estratégia de dividendo, ou seja, todo o dinheiro que você investe nas empresas volta de 6 a 10% para você todo ano. Aqui então está obtendo um resultado para 400 euros por mês investido durante 20 anos. Isso geraria para você mais de 200 mil euros depois de 20 anos de investimento, somente com 400 euros por mês de investimento. Chael, não posso investir 400, posso investir 200. Maravilhoso, você vai conseguir ter excelentes resultados. Quanto você vai ter? Vai depender de quanto você investe, quanto tempo você pode investir e, obviamente, no que você vai investir, quais são os ativos e empresas que você vai selecionar. Mas, por exemplo, você poderia ter investido nessa cesta de ações aqui, que investe em empresas do mundo inteiro. Você poderia ter lucrado nos últimos 5 anos 89%, já investindo numa estratégia de crescimento com uma carteira em um ETF, ou seja, já é uma cesta composta de ações onde ela se valoriza quando você investe. Tem vários vídeos aqui no canal explicando como funciona o ETF. Eu daria uma olhada nesses vídeos depois de assistir esse daqui. Você poderia ter investido em uma empresa diretamente, como a Total Energy, uma das empresas de petróleo mais famosas do mundo, francesa, que rentabilizou 56% nos últimos 5 anos. Enquanto aí sua conta bancária está rentabilizando 0%, ou 1%, ou 3%, dependendo do país onde você mora. E nesse gráfico da Total Energy você ainda não vê a renda passiva que ela está pagando, porque aqui no gráfico você só vê a valorização, mas todos os anos a Total Energy pagou de volta em torno de 6% de volta para o investidor o valor que ele investiu. Então quem investiu 1.000 euros volta ali todo ano para o bolso 60 euros, sem contar a valorização que teve. Então, por exemplo, alguém que comprou essa ação em torno de 30 euros no final de 2020, 2021, hoje a ação está valendo 51. A gente está falando de 56% de lucro, mas sem contar 6% ao ano que foi voltando a cada ano de investimento. Esse gráfico tem 5 anos, então se a pessoa recebeu em torno de 6% de dividendo a cada ano, a gente está falando de mais 30% acumulado só de renda passiva. Então 56% de valorização, mais 30% de renda passiva, está falando da casa dos 86% que a pessoa obteve de lucro investindo na Total. E caso você tenha um bom conselho de compra, você entenda como funcionam os bons ativos, você pode encontrar em empresas como a Siemens, que se valorizou 341% nos últimos 5 anos. Ou mesmo a AXA, empresa que eu recomendo para os meus clientes, é inclusive uma boa empresa para começar a fazer investimento. Ela paga 6% de dividendo todos os anos e nos últimos 2 anos ela se valorizou mais de 100%.
Vivendo na Europa, você tem uma gama de possibilidades muito grande. Você pode investir em empresas de qualquer país da União Europeia e dos Estados Unidos de maneira fácil e acessível, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Caso você seja mais conservador, tenha medo de investir, não esqueça, a gente sempre tem medo do que desconhece. Quanto menos conhecimento você tem sobre algo, mais você vai ficar com medo. Por isso que quando você não entende sobre um assunto, não quer perder dinheiro, não quer perder tempo, você contrata um profissional especialista daquela área. Eu sou o único brasileiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, certificado para construir carteira de investimento e fazer gestão de patrimônio. Aqui no link da descrição, você vai encontrar o link de pré-inscrição, então, para deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone. Assim que tivermos vagas liberadas na nossa agenda, a gente entra em contato com você para construir uma carteira específica para o que você precisa, fazendo seu dinheiro rentabilizar na Europa em moeda forte. Eu me chamo Michel Ravaneda e eu espero você lá no Instagram também, @rendagringa, com dicas diárias de investimento.